Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar duas matérias, tá? Geografia e História. E para começar, nós vamos estudar Geografia lá no livro integrado, ó. Vocês vão abrir na página 312, lição 5, as ruas, tá? Bom, a rua, ele é o quê? Um local público, ou seja, é um local que pertence a todo mundo, não é verdade? Não tem aquela história, alguém já ouviu falar assim, a rua não é tua. Realmente não é, tá? Ela é o quê? De todo mundo, ele é um espaço público onde as pessoas podem ir e vir, tá bom? E existe vários tipos de rua. Eu tenho as ruas curtas, eu tenho aquelas estreitas, eu tenho aquelas largas, eu tenho rua que não tem saída, tá bom? E algumas ruas, tá? Elas são muito movimentadas ou pouco movimentadas. Ruas que tem árvores e ruas que não tem árvore, tá? Eu também tenho ruas que são o quê? Que é composto por muitos estabelecimentos comerciais. Outras ruas é composto somente por casas e assim por diante. Bom, ainda na página 312, as ruas têm nome. Toda rua ela tem nome, né? Algumas ruas, elas recebem o nome de quê? Principalmente aí do Brasil Novo. As ruas do Brasil Novo, elas têm nome de quê? De frutas, né? Eu tenho aqui, como é? A rua Manguezal, né? Eu tenho a rua Cupuaçu, eu tenho a rua Taperebá, vários tipos de fruta que as ruas do Brasil Novo recebem. Eu também tenho aquelas ruas que recebem nome assim de homenagem, homenagem a pessoas assim muito conhecidas que fizeram muito pelo estado, pelo país, né? Então eles pegam o nome dessas pessoas e colocam no nome da rua para homenagear, tá bom? Eu também tenho ruas, gente, que elas são bem cuidadas e eu também tenho ruas que não são tão bem cuidadas assim, tá? Aqui no nosso estado nós temos algumas ruas que são bem cuidadas, são aquelas ruas bonitas, né? E eu tenho aquelas ruas que não são tão bem cuidadas, que são aquelas que tem muito buraco. Bom, agora quem é o responsável por cuidar dessas ruas, tá? É o município, tá, gente? Quem cuida das ruas, fazer o cuidado necessário, tapar buraco, né? É a prefeitura, tá? É o município. Então, ele é o órgão responsável por cuidar das ruas, tá bom? Na página 313, vocês vão resolver uma atividadezinha. Primeira questão. Observe este mapa da cidade de Manaus e faça uma lista de 5 nomes de ruas encontradas. Esse é o mapa, olha. Tá vendo? Vocês vão olhar esse mapa, tá? E aqui tem vários tipos de rua. E vão tirar 5 nomes e vão escrever bem aqui, tá bom? Na segunda questão, vocês vão escrever assim. Vou responder. Para que servem os nomes das ruas? Vamos lá, para que serve o nome das ruas? Eu só consigo me localizar se eu souber o nome de uma rua, né? Se eu tiver que chegar na casa de um amiguinho ou de um parente meu, eu preciso saber o nome dessa rua, tá? Então é para isso que serve o nome das ruas. Para quê? Para poder facilitar a minha localização em um determinado local que eu tenho que ir, tá? Bom, já na página 314, ainda da matéria de geografia, nós vamos falar isso aqui. O nosso tema é as ruas têm função, né? E para que servem as ruas? Bom, as ruas elas são feitas para a circulação de pessoas e de veículos. Por isso que as ruas são públicas, espaços públicos, tá? E antigamente as ruas elas não tinham asfalto, tá? Muitas das ruas elas eram feitas de quê? De terra batida ou de pedras ou pedregulhos, tá? E naquela época, as ruas elas não eram tão grandes, tão largas assim.
elas eram estreitas. Agora, por que elas eram estreitas? Porque naquela época não tinha muita circulação de automóveis, tá? Era muito o quê? Aqueles carros de boi, aquelas carroças, então não tinha necessidade de ter aquelas ruas muito largas. Então, por isso que elas eram o quê? Estreitas, tá? Aí, com o passar do tempo, com a evolução, né, foi o surgimento dos automóveis, do comércio, aí foi o quê? Surgindo as ruas mais largas, aí elas começaram a ser asfaltadas, tá? Na página 315, vocês vão aqui, ó, resolver essa atividade. Primeira questão. Sublinhe a alternativa correta e complete as frases. Letra A. As ruas de uma cidade pertencem a todos os cidadãos. Por isso elas são o quê? Espaços o quê? Pública ou privada? Você vai ver a resposta, vai sublinhar e depois você vai escrever. O que é sublinhar? Você vai fazer o quê? Um tracinho embaixo da palavra e depois você vai escrever essa palavrinha aqui nesses espacinhos. B. As ruas devem ser conservadas pelo governo. E aí? Já falei, né? É o município, é o estadual ou o federal que vai trabalhar para conservar essa rua. Marque lá, vai sublinhar e depois vai escrever a resposta. E a letra C, as ruas e avenidas atuais são mais. As ruas de hoje, agora eu falei, elas são o quê? Elas são mais largas ou elas são estreitas do que as ruas e avenidas do passado. E na página 316, letra D. No passado, as ruas costumavam ser o quê? Largas ou estreitas? Porque ainda não havia automóveis ou carro de boi, tá? E a segunda questão, faça 2 desenhos nos quadros a seguir. Uma rua do passado, com veículos que poderiam existir e pessoas. E uma rua do presente, também com veículos que existem agora e pessoas. Tá bom, crianças? Esse é o nosso assunto de hoje, de geografia, tá? Rua, nós falamos das ruas. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Que eu vou estar aqui a tarde todinha para ajudar vocês. Terminou de fazer aquela atividade, de resolver a atividade, bateu a foto, me envia, que ela é valendo o conceito e a presença de vocês na chamada. E agora nós vamos para a nossa segunda matéria, que é História.